Item 44. Neste estudo, o professor apresenta e comenta o chamado Sistema da Alma Coletiva, uma variante das hipóteses que tentam explicar os fenômenos espíritas sem apelar à existência independente dos espíritos. O que é o sistema da alma coletiva? Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, não são espíritos de mortos que se comunicam. O que se manifesta seria a alma do médium, mas de alguma forma misturada ou identificada com as almas de outras pessoas ainda vivas, formando uma espécie de inteligência coletiva. Características da teoria. A manifestação é resultado de uma união da mente do médium com as capacidades intelectuais e conhecimentos de várias outras pessoas, presentes ou ausentes. O resultado seria uma espécie de superinteligência gerada por essa fusão temporária de vários cérebros humanos. Crítica à clareza e alcance. Kardec afirma que a explicação é confusa e pouco clara, até no seu texto original. Muito obscuro se nos afigura o seu estilo. E que se lembra da explicação apenas vagamente, porque não é uma ideia muito difundida ou aceita. Origem do nome e crítica ao autor. O criador do sistema, usando o pseudônimo Ematirpsé, apresenta o conceito como algo inovador, mas na prática pouco compreendido. Ele ainda colocou como frase de destaque, epígrafe, que nada há oculto que não deva ser conhecido. Mas Kardec discorda dizendo que, na realidade, existem muitos segredos e coisas que estão além da compreensão e do acesso humano. Falta de aceitação. Essa opinião é individual e tem poucos seguidores, sendo considerada por Kardec mais como fruto da imaginação do autor do que uma explicação séria e abrangente para os fenômenos. Vamos tentar exemplificar com mais facilidade esse conceito. Imagine se, numa reunião, a resposta inteligente de uma mesa girante não viesse de nenhum espírito, mas do soma dos pensamentos de todas as pessoas daquele círculo. Seria como misturar várias receitas numa só panela e esperar que o gosto final fosse diferente de qualquer uma delas isoladas, algo improvável e pouco observado na prática. Conclusão com aplicação prática no dia a dia. Para concluirmos e aplicarmos em nosso conhecimento diário, devemos pensar que nem toda teoria proposta para explicar coisas misteriosas é necessariamente boa ou clara. Explicações mirabolantes, difíceis de entender ou que não são comprovadas na prática, costumam ter pouca aceitação e, com o tempo, caem no esquecimento. E você? Já ouviu teorias ou explicações tão complicadas que, no fundo, parecem só embaralhar ainda mais o assunto? Às vezes, a simplicidade e a honestidade em admitir as limitações do conhecimento são melhores do que tentar explicar tudo com ideias que ninguém entende direito. Afinal, há coisas que o ser humano ainda está longe de desvendar. E está tudo bem reconhecer isso. 45. Neste estudo, Kardec apresenta o sistema sonambúlico, uma explicação adotada por alguns para tentar justificar os fenômenos mediúnicos inteligentes sem recorrer à existência de espíritos comunicantes. Mas como a doutrina espírita explica o que é o sistema sonambúlico? Essa teoria afirma que as mensagens mediúnicas inteligentes vêm apenas da própria mente ou alma do médium. Para explicar mensagens com conteúdos além do conhecimento do médium, supõe-se que ele entra em um estado de sonambulismo ou êxtase que aumentaria e ampliaria suas capacidades mentais. Influência real, porém limitada. Kardec admite que, em alguns casos, o estado mental alterado pode sim influenciar, tornando a pessoa mais criativa, perceptiva ou inspirada, como um transe. No entanto, essa explicação não serve como regra e não cobre todos os tipos de fenômenos. Observação prática dos médiuns. Na maioria dos casos, quem observa os médiuns percebe facilmente que eles não estão nem sonâmbulos, nem em transe, nem inspirados. Muitas vezes, escrevem as mensagens automaticamente, sem consciência, emoção, ou sequer prestar atenção ao que produzem. Alguns chegam a conversar e rir sobre outros assuntos enquanto psicografam. Além disso, como explicar médiuns analfabetos escrevendo ou comunicações feitas por meio de pancadas, pranchetas ou cestas, sem intervenção direta da mente consciente do médium?
Erros das generalizações. Kardec destaca que o erro principal dessas teorias alternativas foi querer generalizar explicações baseadas em casos isolados, sem observar todo o conjunto de fatos. Inteligência estranha ao médium. Há inúmeros exemplos em que fica claro que uma inteligência diferente do próprio médium se manifesta, tanto pelo conteúdo quanto pelas formas e meios das comunicações. Explicação fácil dos conceitos. Pense numa criança desenhando distraída, sem olhar para o papel, e surgirem desenhos detalhados e cheios de informação que ela não conhece. Seria forçado explicar sempre dizendo que ela estava super inspirada ou em transe. A explicação mais sensata precisa considerar a totalidade dos fatos, incluindo aqueles em que a criança, ou médium, está fazendo outra coisa e nem sabe direito o que está acontecendo. Para concluir e aplicar na prática diária esses ensinamentos, sugiro sempre que for analisar fenômenos fora do comum, desconfie de explicações que tentam ser para tudo com base em um só exemplo ou experiência. Observar com calma, considerar os diferentes casos e buscar padrões é a melhor maneira de não cair em generalizações apressadas. Você já tirou conclusões sobre uma situação por conta de um único caso ou exemplo? Conte pra gente nos comentários. Na busca por compreender o desconhecido, o melhor caminho é observar bastante, comparar casos e não se satisfazer com explicações só porque parecem razoáveis em uma ou outra situação. O verdadeiro entendimento exige paciência e investigação sem preconceitos. O que diz a teoria do estado sonambúlico ou estático? Essa teoria afirma que, em alguns casos, o médium estaria em um tipo de transe ou êxtase, como se fosse sonâmbulo. Nesse estado, suas capacidades mentais ficariam mais desenvolvidas, explicando o recebimento de mensagens mais profundas ou inteligentes do que seu conhecimento comum. Limite dessa explicação. Kardec reconhece que, às vezes, esse estado pode influenciar e ajudar o médium, mas isso é exceção e não a regra. Se essa teoria fosse verdadeira para todos os casos, seria preciso observar sempre o médium em estado inspirado, com aparência de transe ou êxtase. Porém, na prática, muitos médiums escrevem de forma automática, sem qualquer consciência ou emoção pelo que estão produzindo. Alguns até conversam e riem de outros assuntos enquanto psicografam. Fatos que desafiam a teoria. Não dá para dizer que é inspiração quando o médium desconhece o conteúdo ou quando pessoas que não sabem escrever acabam psicografando textos completos. Além disso, muitas comunicações acontecem sem uso das mãos, como por pancadas, pranchetas ou cestas, sem participação ativa do médium. Erros das teorias generalizantes. O erro das explicações alternativas está em tirar conclusões gerais com base em casos isolados, sem considerar o grande número e a variedade dos fenômenos mediúnicos. A inteligência estranha. Existe um número enorme de fatos e casos em que se percebe claramente uma inteligência diferente da do médium se manifestando por sinais impossíveis de serem forjados ou autoexplicados, tornando incontestável essa ideia. Exemplo fácil. Imagine uma criança que nunca soube tocar piano, mas, de repente, em estado desligado ou distraído, começa a tocar uma música complexa sem saber o que está fazendo. Dizer que tudo veio da inspiração ou transe da criança não explica realmente o acontecimento. Aplicação prática. Quando nos deparamos com coisas curiosas ou fora do comum, é importante não querer encontrar uma explicação pronta, baseada em um único caso. O melhor é observar, comparar diferentes situações e não se precipitar em conclusões. Você já tentou explicar algo incrível ou misterioso, pegando só um exemplo como base? Na busca por entender o mundo, é fundamental não generalizar com pressa. Muitas vezes, a explicação real exige tempo, observação e humildade para aceitar que ainda não sabemos tudo. 46. Resumo. Dividido em partes. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. 1. O que é o sistema diabólico ou demoníaco? Esse sistema é uma visão que, ao se deparar com a ideia de comunicações espirituais,
Acredita que apenas demônios ou seres malignos podem se comunicar com o mundo dos vivos. Para os que adotam essa crença, toda manifestação espírita seria obra do diabo. Exemplo acessível. É como se alguém acreditasse que toda ligação misteriosa no telefone só pode ser um trote, nunca uma ligação de verdade. 2. Por que essa ideia ganhou força? Durante certo tempo, pessoas influentes defenderam essa teoria. No entanto, a crença perdeu força quando ficou claro que espíritos são apenas as almas de pessoas que já viveram na Terra, e não criaturas à parte, criadas só para o mal. Exemplo simples. Imagina pensar que, ao morrer, você e todos que ama automaticamente viram seres do mal. Isso não faz sentido para quem acredita que as pessoas mantêm após a morte boa parte do que foram em vida. 3. Os problemas da teoria. Se aceitarmos essa ideia, surgem vários problemas. Se os espíritos que se manifestam fossem todos demônios, então todos que morreram, inclusive seus pais, filhos ou amigos, seriam demônios. E você mesmo, ao morrer, também seria. Não é possível convencer alguém, por exemplo, uma mãe, de que o filho que morreu e lhe traz mensagens de amor, na verdade, é um demônio disfarçado. 4. Reflexões e perguntas lógicas. O texto faz perguntas que desmontam a ideia de que apenas espíritos maus se comunicam. Existem ou não espíritos bons também? Deus seria menos poderoso que os maus espíritos? Por que Deus permitiria só a comunicação de maus espíritos? Que provas há de que espíritos bons não podem se comunicar? Por que então há comunicações que aconselham o bem, pedem oração, pregam a caridade e o ensinamento de Cristo? Se o diabo só quer o mal, por que daria conselhos tão positivos? Exemplo prático. Seria como um criminoso aconselhar as pessoas a viverem honestamente e respeitar as leis. Não faria sentido. Motivações por trás da teoria. Muitos espalharam essa teoria para assustar as pessoas e evitar que se interessassem por comunicações espirituais. Não mexa nisso porque pode ser perigoso. Outros simplesmente não aceitam ideias diferentes das próprias. Exemplo do cotidiano. Pais que dizem ao filho, não toque no fogo porque queima, usando o medo para proteger mesmo sem explicar de verdade. 6. Os perigos reais. Reflexão sobre os espíritos. Nem todos os espíritos são bons. Assim como entre as pessoas vivas há as más. Existem sim manifestações enganosas, e é preciso usar o discernimento para não ser enganado. Porém, assim como não evitamos toda a sociedade por existirem pessoas ruins, não devemos evitar toda a comunicação espiritual por existirem espíritos maus. Resumo prático. O melhor meio de evitar problemas não é proibir, mas entender. Informação e bom senso são as melhores proteções. Orientação final. O sistema diabólico parte do medo e da desinformação, ignorando tanto a diversidade dos espíritos quanto a responsabilidade individual de discernir o que é positivo ou negativo nas comunicações. O Espiritismo propõe o uso consciente do raciocínio do estudo e da vigilância moral para filtrar o que vem do mundo espiritual, reconhecendo que há mensagens más e boas, cabendo a cada um se educar para escolher e distinguir. Em resumo, nem tudo que vem do invisível é ruim. Espíritos refletem aquilo que já foram em vida. Medo e proibição não protegem. O entendimento e o discernimento, sim. Não se esqueça que quando você curte, compartilha ou comenta o vídeo, nos dá o seu incentivo. Então nos incentive até breve.